Polícia prende mulher negra sem saber que ela era diretora do FBI. O que acontece depois é incrível. Era para ser apenas mais uma noite tranquila. Mas quando 2 policiais avistaram uma mulher negra sozinha no estacionamento, decidiram que ela parecia suspeita. Sem provas, sem motivos, apenas um julgamento precipitado. A abordagem foi agressiva. Não deram chance para explicações. Algemaram-na ali mesmo, diante de olhares curiosos. Para eles, era apenas mais uma prisão comum. Mas estavam cometendo o maior erro de suas carreiras. Afinal, aquela mulher não era uma cidadã qualquer. Era ninguém menos que a diretora do FBI. E quando a verdade veio à tona, tudo mudou. Era para ser só mais uma noite comum. Olivia Carter, uma mulher negra de 46 anos, estava saindo do trabalho depois de um longo dia. Ela vestia roupas casuais, jeans, moletom, tênis, nada que chamasse atenção. Mas para 2 policiais que patrulhavam a área, aquilo foi o suficiente para levantarem suspeitas. Ela destrancava seu carro no estacionamento quando uma lanterna forte iluminou seu rosto. "Ei, senhora!" chamou um dos policiais, se aproximando com a mão no cinto. Olivia franziu a testa, incomodada com a abordagem. "Boa noite. Algum problema?" Os 2 policiais se entreolharam. Ryan O'Connor e Michael Sanders tinham aquele olhar de quem já tinha julgado a situação antes mesmo dela falar qualquer coisa. "O que está fazendo aqui?" perguntou O'Connor num tom seco. Olivia respirou fundo. Sabia exatamente o que estava acontecendo. "Estou indo para casa." O policial torceu os lábios desconfiado. "Documento e identidade." Ela pegou a carteira de motorista e entregou. Os policiais analisaram por alguns segundos, mas não pareciam satisfeitos. "Esse carro é seu?" Aquilo já estava passando dos limites. Olivia segurou a irritação e entregou o documento do veículo. Mas eles não queriam apenas conferir os documentos. Queriam um motivo para mantê-la ali. "Você trabalha onde?" perguntou Sanders, cruzando os braços. Olivia respondeu sem hesitar. "No governo." Os policiais se entreolharam de novo. Pareciam duvidar. Foi quando O'Connor levou a mão ao cinto, perto da arma. "Vire de costas e coloque as mãos na cabeça." Olivia ficou imóvel por um segundo. "O quê?" "Anda logo, não dificulta." Ela olhou de um policial para o outro. Eles não tinham nada contra ela, nenhuma acusação, nada. Só estavam presos ao próprio preconceito. "Qual a acusação?" perguntou, mantendo a calma. Eles não responderam. Então Sanders puxou as algemas e, antes que Olivia pudesse argumentar, agarrou seu braço e a prendeu ali mesmo, no meio do estacionamento. O aço frio apertou seus pulsos. O coração bateu mais forte, mas não por medo, por indignação. Enquanto a colocavam no banco de trás da viatura, ela apenas observou. Os policiais achavam que tinham acabado de prender uma suspeita qualquer, mas, na verdade, tinham acabado de cometer o maior erro de suas carreiras. Dentro da viatura, Olivia sentia o aperto frio das algemas. O carro balançava conforme os policiais dirigiam, mas o que realmente incomodava era a conversa que acontecia ali na frente. Eles não faziam ideia de quem ela era. "Você viu a atitude dela?" disse O'Connor rindo. "Achou que podia nos desafiar." "Esses tipos sempre fazem isso", respondeu Sanders. "Se acham espertos, mas nunca aprendem." Olivia fechou os olhos por um segundo. "Esses tipos?" A frase ecoou em sua cabeça. Ela já tinha ouvido esse discurso antes, várias e várias vezes, mas agora estava vivendo isso na pele. O carro seguiu pelas ruas iluminadas de Washington, D.C., até que estacionaram na delegacia. Assim que abriram a porta, Sanders a puxou pelo braço, sem delicadeza alguma. "Anda logo." Olivia não disse nada. Apenas seguiu. Não queria se exaltar. Queria ver até onde aquilo iria. Dentro da delegacia, alguns oficiais levantaram a cabeça para observar a cena.
Uma mulher negra, algemada, sendo arrastada por 2 policiais brancos. Ninguém questionou. Eles a levaram direto para uma sala pequena. Um ambiente frio, com paredes brancas e uma mesa velha no centro. "Senta aí", ordenou O'Connor, tirando as algemas de seu pulso. Ela massageou os pulsos por um instante, sentindo a pele marcada pelo metal. "Agora me diz", começou Sanders, puxando uma cadeira e sentando de frente para ela. "O que você estava realmente fazendo naquele estacionamento?" Olivia olhou para ele sem demonstrar emoção. "Já disse, indo para casa." "Para casa? E como explicamos o fato de você estar rondando aquela área a essa hora?" Ela deu uma risada curta, sem humor. "Eu não estava rondando. Eu estava indo para o meu carro." Os 2 policiais se entreolharam, como se estivessem lidando com uma criminosa. Eles queriam que ela se sentisse culpada por algo que não fez. "Não tem passagem na polícia?" perguntou O'Connor. Ela cruzou os braços. "Por acaso estão me acusando formalmente de alguma coisa?" "A gente faz as perguntas aqui." O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Então, Olivia se inclinou para a frente e disse com a voz calma: "Me deixem fazer uma pergunta. Vocês sequer rodaram meus documentos no sistema?" Os 2 ficaram em silêncio. Claro que não tinham feito. Para eles, Olivia era só mais uma desconhecida. Mas essa era a parte engraçada dessa história, porque quando eles finalmente resolvessem rodar seus dados no sistema, tudo mudaria. O tempo passava lentamente dentro daquela sala abafada da delegacia. Olivia mantinha a postura firme, mas por dentro sentia a indignação crescer. Ela queria ver até onde aqueles policiais iriam. Sanders bufou e se levantou. "Vou checar esses documentos." Ele saiu da sala, deixando Olivia sozinha com O'Connor. Ele se encostou na mesa e cruzou os braços, estudando-a, com um olhar presunçoso. "Por que não facilita as coisas e nos conta logo a verdade?" Ela arqueou uma sobrancelha. "E qual seria essa verdade?" "Você pode até ter um documento limpo, mas isso não significa nada. Já vi gente com ficha limpa escondendo segredos sujos." Olivia respirou fundo. O homem estava determinado a transformá-la em culpada, mesmo sem nada contra ela. O tempo passou. 10 minutos. 15 minutos. Até que Sanders voltou, segurando um papel na mão. Ele tinha o rosto pálido, a expressão completamente diferente de antes. O'Connor percebeu na hora. "O que foi?" Sanders gaguejou. Eu rodei os dados dela." O silêncio foi sufocante. "E aí?" O'Connor insistiu. Foi quando Sanders ergueu os olhos para Olivia, como se tivesse visto um fantasma. Ela é a diretora do FBI." O mundo pareceu parar por um instante. O'Connor piscou algumas vezes, tentando processar. Depois, deu uma risada nervosa. Não pode ser." Mas Sanders apenas entregou o papel com os dados de Olivia. Lá estava a confirmação. Os 2 policiais ficaram imóveis. Olivia observou as expressões deles mudando. A arrogância desapareceu. O pânico tomou conta. Eles tinham acabado de prender uma das pessoas mais poderosas da segurança pública dos Estados Unidos. E agora sabiam que estavam encrencados. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. O'Connor segurava o papel com os dados de Olivia, lendo e relendo como se não acreditasse no que estava vendo. Isso deve estar errado", ele murmurou, engolindo seco. Sanders, que antes parecia tão seguro, agora estava imóvel, a mão tremendo levemente. Os 2 perceberam que tinham cometido o maior erro de suas carreiras. Olivia, por outro lado, estava completamente tranquila. Observava a cena com uma calma fria, sem dizer nada. Ela queria que aquele momento afundasse na mente deles para sempre. Depois de alguns segundos, O'Connor finalmente quebrou o silêncio. Senhora Carter, sua voz saiu hesitante, como se o nome dela tivesse um peso gigantesco. Olha, houve um engano. Olivia manteve o olhar fixo nele. Um engano? Repetiu,
como se saboreasse a palavra. Sanders tentou se recompor. Sim, senhora, foi um mal-entendido. Nós não sabíamos quem você era. A resposta fez Olivia soltar um riso curto. Ah, então o problema não foi a abordagem agressiva, não foi me algemar sem motivo, não. Foi me humilhar na frente de todo mundo. O problema foi só que vocês não sabiam quem eu era. Os policiais trocaram olhares. Eles sabiam que não tinham mais como escapar. O'Connor tentou esticar a mão, como se quisesse desfazer tudo. Nós podemos resolver isso. Podemos liberar a senhora agora mesmo. Mas Olivia não se mexeu. Não estava com pressa de ir embora. Ela queria ver até onde aquele jogo ia. E se eu não fosse a diretora do FBI? Perguntou, inclinando-se levemente para a frente. O que teria acontecido comigo hoje? Os dois ficaram em silêncio. Eles sabiam a resposta. Ela também. O'Connor tentou se justificar. Olha, senhora, nós só estávamos fazendo o nosso trabalho. Olivia arqueou uma sobrancelha. Trabalho? E desde quando trabalho significa prender uma pessoa sem motivo? Sanders tentou intervir. Podemos consertar isso. Foi a gota d'água. Olivia se levantou, seu olhar afiado como uma lâmina. Vocês acham que podem simplesmente consertar isso? Acham que podem algemar alguém, humilhar essa pessoa e depois dizer, foi um engano e tudo bem? Os dois policiais pareciam menores diante dela. A reviravolta havia começado. E agora seria a vez deles de sentir medo. O papel tremia nas mãos de Sanders. O'Connor, ainda incrédulo, relia os dados de Olivia como se tentasse encontrar um erro. Mas não havia erro nenhum. Eles tinham acabado de prender a diretora do FBI. O choque era visível em seus rostos. Os homens que há poucos minutos a tratavam como uma criminosa qualquer, agora estavam pálidos, os olhos arregalados de puro pavor. Olivia, por sua vez, permanecia sentada com uma postura impecável. Seu olhar era frio, afiado. Ela os estudava em silêncio, observando o desespero crescer a cada segundo. Finalmente, O'Connor abriu a boca, tentando recuperar o controle da situação. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Senhora Carter, houve um engano. Olivia cruzou as mãos sobre a mesa e inclinou a cabeça levemente para o lado. Um engano. Ela repetiu as palavras lentamente, deixando-as pairar no ar. Queria que eles sentissem o peso do absurdo que tinham acabado de dizer. Sanders, nervoso, deu um passo à frente. Sim, senhora, não sabíamos quem você era. Se soubéssemos, isso nunca teria acontecido. Ah, então era isso. Olivia soltou uma risada curta, sem humor. Quer dizer que o problema não foi a abordagem agressiva? Não foi me algemar sem motivo? Não foi me humilhar na frente de todo mundo? O problema foi só que vocês não sabiam quem eu era? O'Connor limpou a garganta e tentou forçar um sorriso. Olha, senhora, nós apenas seguimos o protocolo. Protocolo. Olivia repetiu mentalmente essa palavra. Era sempre assim que tentavam justificar o injustificável. Ela se levantou devagar. A postura agora era intimidadora. Seu olhar perfurava os dois homens à sua frente. Então, me expliquem uma coisa. Se eu não fosse a diretora do FBI, o que teria acontecido comigo hoje? Os policiais se entreolharam, mas nenhum teve coragem de responder. Eu teria sido levada para a cela, humilhada ainda mais, talvez fichada como suspeita de algo que nunca fiz. O silêncio era ensurdecedor. Eles sabiam a resposta. Ela também. O'Connor tentou se justificar. Olha, senhora, nós só estávamos fazendo nosso trabalho. Trabalho. Olivia deu um passo à frente. E desde quando trabalho significa prender uma pessoa sem motivo? Sanders ergueu as mãos em um gesto de rendição. Podemos consertar isso. Essa frase despertou algo dentro de Olivia. Consertar? Ela sentiu um nó apertando o estômago. Quantas vezes já tinha ouvido essa palavra em casos semelhantes?
Quantas vítimas de abordagens violentas nunca tiveram a chance de consertar nada, porque foram julgadas pela cor da pele antes mesmo de abrirem a boca? Sua voz saiu firme, cortante. Vocês acham que podem simplesmente me algemar, me jogar dentro de uma viatura, me humilhar e depois dizer, foi um engano, e esperar que eu sorria e vá embora? O'Connor abriu a boca para falar, mas Olivia levantou uma mão, interrompendo-o. Agora era ela quem comandava a sala. Não, não desta vez. O pânico nos olhos dos dois homens era evidente. Eles finalmente entenderam. O jogo havia mudado, e agora seria a vez deles de sentir medo. O'Connor e Sanders estavam completamente paralisados. O ar na sala parecia mais pesado, como se de repente eles tivessem perdido todo o poder que achavam que tinham. Olivia permaneceu de pé, olhando fixamente para os dois. Seu semblante era calmo, mas seus olhos carregavam algo que os policiais reconheceram na hora: autoridade. Eles estavam acostumados a intimidar, mas agora eram eles que estavam acuados. O silêncio foi quebrado por Olivia. Qual é o nome do seu superior imediato? O'Connor hesitou. Senhora, por favor, nós não queremos problemas. Olivia ergueu uma sobrancelha. Problemas? Vocês acham que eu estou criando um problema? Sanders tentou intervir. Nós só seguimos o protocolo. Protocolo? Olivia repetiu, rindo de leve. Ela queria que eles ouvissem o absurdo do que estavam dizendo. Ela se inclinou um pouco para frente, olhando diretamente para os dois. Quando vocês me algemaram sem motivo, quando me jogaram na viatura como se eu fosse uma criminosa, quando me humilharam nesta sala, sem ao menos verificar meus documentos, tudo isso era protocolo? Os dois ficaram em silêncio. Sabiam que nada do que dissessem agora ajudaria. Olivia cruzou os braços. Eu perguntei o nome do superior de vocês. O'Connor limpou a garganta, o rosto completamente vermelho. Capitão Richard Holloway. Ela assentiu. Ótimo. Quero ele aqui. Agora. Sanders hesitou. Senhora Carter, não precisa. Tragam ele. Agora. A firmeza na voz dela fez os dois estremecerem. Sanders saiu às pressas da sala e Olivia voltou a se sentar. O'Connor permaneceu ali, inquieto, mexendo os dedos nervosamente. Isso não precisa ir adiante, ele tentou argumentar. Olivia apenas sorriu. Ah, mas vai. Alguns minutos depois, a porta se abriu e um homem alto, de cabelos grisalhos e postura rígida, entrou na sala. Capitão Richard Holloway. Ele parou no meio da sala, confuso ao ver Olivia sentada e O'Connor visivelmente nervoso. O que está acontecendo aqui? Perguntou. O capitão, o tom sério. Olivia se levantou devagar e estendeu a mão. Olivia Carter, diretora do FBI. O homem congelou. Seus olhos piscaram rápido, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Diretora do FBI? Na delegacia dele? Ele engoliu em seco, ajeitou a postura e apertou a mão dela. Diretora Carter, eu não estava ciente de sua presença aqui. Ela deu um pequeno sorriso. Bom, talvez porque 2 dos seus oficiais decidiram me prender sem motivo antes de sequer checar minha identidade. A expressão do capitão mudou na hora. Agora ele entendeu o tamanho do problema. Ele olhou para O'Connor, que abaixou a cabeça. Isso é verdade? Perguntou, frio. O policial não teve coragem de responder. Foi Olivia quem continuou. Antes de responder, capitão, vou contar exatamente o que aconteceu. E então, com calma e detalhes, ela relatou tudo. A abordagem sem justificativa, o preconceito disfarçado de suspeita, as algemas, a humilhação e o fato de que tudo poderia ter terminado muito pior se ela não fosse quem era. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. O'Connor e Sanders estavam destruídos. Sabiam que não havia mais saída. Holloway olhou para eles e respirou fundo. Considerem-se suspensos imediatamente. Os policiais arregalaram os olhos. Capitão, por favor.
Sanders tentou argumentar. Imediatamente, Holloway repetiu, agora mais firme. Olivia observou tudo com atenção. Aquilo ainda não era o suficiente. Capitão, eu quero relatórios completos sobre os antecedentes desses dois. Quero saber se já houve queixas contra eles antes. E garanto que este caso será reportado diretamente para o Departamento de Justiça. O pânico nos olhos dos policiais foi instantâneo. O'Connor, desesperado, deu um passo à frente. Senhora Carter, por favor, eu tenho família. Olivia o encarou sem piscar. E quantas pessoas que passaram por isso, sem o meu poder, também tinham família? Ele abaixou a cabeça. Não tinha resposta. Vocês não estão sendo punidos por azar. Estão sendo punidos porque fizeram a coisa errada. Ela olhou para Holloway. Quero a garantia de que eles nunca mais vão vestir essa farda. O capitão assentiu. Isso será tratado diretamente com a corregedoria. Olivia soltou um suspiro, aliviando um pouco a tensão do corpo. Justiça estava sendo feita. Ela olhou para os policiais uma última vez. Agora vocês sabem como é ser julgados antes de abrirem a boca. Espero que nunca esqueçam esse momento. E então, sem dizer mais nada, saiu da sala. O caso estava longe de acabar, mas uma coisa era certa. Dessa vez, o jogo virou. Olivia saiu da delegacia com passos firmes. O peso da humilhação ainda estava ali, mas agora havia algo mais forte. A certeza de que aquilo não ficaria impune. Seu motorista já a esperava do lado de fora. Quando entrou no carro, tirou o celular do bolso e fez a ligação que mudaria tudo. Quero esse caso no Departamento de Justiça agora. A ordem foi dada. E em menos de uma hora, toda a cidade já saberia o que aconteceu. Na manhã seguinte, a imprensa estava em polvorosa. Diretora do FBI presa injustamente por policiais de Washington. Preconceito e abuso de poder. 2 oficiais afastados após erro grave. Se não fosse a diretora do FBI, o que teria acontecido? A notícia se espalhou como fogo. Em pouco tempo, o caso já estava nos principais jornais, programas de TV e nas redes sociais. Nos bastidores, Olivia recebia dezenas de ligações de políticos, chefes de segurança e líderes comunitários. Todos queriam uma posição oficial sobre o que havia acontecido. Mas antes de qualquer pronunciamento, ela tinha outra prioridade. Naquela tarde, Olivia entrou no prédio da Prefeitura de Washington, D.C., onde foi recebida diretamente pelo prefeito James Holloway. Ele estava visivelmente tenso. A cidade inteira falava sobre o caso. Diretora Carter, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Quero que saiba que estamos comprometidos em resolver essa situação. Olivia cruzou os braços. Resolver? Como exatamente? O prefeito respirou fundo. Estamos conduzindo uma investigação rigorosa dentro do Departamento de Polícia. O capitão Richard Holloway me garantiu que os policiais envolvidos já foram afastados. Ela balançou a cabeça. Isso não é suficiente. O prefeito piscou, surpreso. Diretora, eu entendo sua frustração. Mas, Olivia interrompeu, isso não é sobre mim. Isso é sobre todas as pessoas que passam por isso todos os dias e não têm uma câmera filmando, um advogado na linha ou uma manchete para protegê-las. O prefeito ficou em silêncio. Esse caso não pode acabar com 2 afastamentos. Quero mudanças reais. Ele suspirou e passou a mão no rosto. O que exatamente a senhora sugere? Olivia se inclinou levemente para a frente. Quero revisão completa dos protocolos de abordagem policial. Quero treinamento obrigatório sobre preconceito racial para todos os oficiais da cidade. E, acima de tudo, quero que esses 2 policiais enfrentem as consequências na justiça. O prefeito fechou os olhos por um instante. Ele sabia que não poderia evitar aquilo. A pressão pública era grande demais. Finalmente ele assentiu. Faremos o necessário. Olivia fixou o olhar nele. Espero que sim, porque se nada mudar,
Eu, pessoalmente, farei questão de que este caso não seja esquecido. O prefeito engoliu seco. Ele sabia que aquela mulher não fazia ameaças vazias. Enquanto isso, na delegacia, O'Connor e Sanders estavam completamente arruinados. Os dois foram oficialmente suspensos e estavam sendo investigados por abuso de autoridade e conduta imprópria. A imprensa os cercava. Repórteres batiam na porta de suas casas. A cidade inteira queria uma explicação, mas agora ninguém queria ouvi-los. Naquela noite, O'Connor olhou para o celular. Ele havia recebido mais de 50 ligações de números desconhecidos. Sabia exatamente o que era. Sua carreira havia acabado. Ele pensou em tudo o que aconteceu, como sua própria arrogância o destruiu. Por anos, ele se viu como autoridade máxima, mas agora ele não passava de um exemplo do que acontece quando o abuso de poder é finalmente exposto. E a verdade era simples. Ele nunca mais voltaria a vestir aquela farda. O caso de Olivia Carter se tornou um fenômeno nacional. As redes sociais estavam tomadas por discussões sobre o abuso de autoridade policial. A hashtag Justiça por Olivia estava nos Trending Topics e programas de TV debatiam o assunto incessantemente. Mas, para Olivia, aquilo não era sobre ela. Ela sabia que a verdadeira questão era muito maior. E agora tinha uma oportunidade única de fazer a diferença. 3 dias após o incidente, Olivia concedeu uma entrevista coletiva na sede do FBI. A sala estava lotada. Câmeras transmitiam ao vivo para milhões de pessoas. Todos esperavam para ouvir o que ela tinha a dizer. Ela subiu ao púlpito com a mesma postura firme de sempre, nenhuma raiva em sua expressão, apenas determinação. Respirou fundo e começou. 3 dias atrás, eu fui vítima de um abuso de autoridade. A sala ficou em silêncio absoluto. Fui presa injustamente, algemada, humilhada, não porque cometi um crime, mas porque 2 policiais olharam para mim e decidiram que eu não deveria estar ali. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Eu tive sorte. Meu nome e minha posição me protegeram. Mas e aqueles que não têm essa sorte? Quantos já passaram por isso sem câmeras, sem advogados, sem a chance de provar sua inocência? As expressões dos jornalistas mostravam o peso de suas palavras. Ela não estava falando apenas sobre seu caso. Estava falando sobre um sistema falho que há anos tratava pessoas negras como culpadas antes mesmo de abrirem a boca. Olivia continuou. Esta não é apenas a minha história. Esta é a história de milhares de pessoas que vivem com medo de uma abordagem injusta. Pessoas que não sabem se voltarão para casa depois de uma simples caminhada noturna. Ela olhou diretamente para a câmera. Isso precisa mudar. E a mudança começa agora. A sala veio abaixo em aplausos. A pressão pública forçou o governo a agir. Nas semanas seguintes, mudanças começaram a acontecer na política de segurança pública. Treinamento obrigatório contra o preconceito racial para todos os oficiais. Revisão completa de abordagens policiais. Criação de um comitê independente para investigar denúncias de abuso. A voz de Olivia se tornou um símbolo. Ela recebeu convites para palestras, reuniões com líderes políticos e até reconhecimento internacional por sua luta contra a injustiça. Mas para ela, não era sobre fama. Era sobre garantir que o que aconteceu com ela não acontecesse com mais ninguém. Os dias se passaram, mas o impacto do caso de Olivia continuava crescendo. A cidade de Washington, D.C. estava diferente. As ruas foram tomadas por manifestações pacíficas pedindo justiça e mudanças reais no sistema policial. As pessoas não estavam mais dispostas a aceitar abusos em silêncio, e no centro de tudo isso estava Olivia Carter. Ela nunca quis ser vista como uma heroína, mas gostasse ou não, ela se tornou um símbolo de resistência e justiça. 3 meses depois do ocorrido, os 2 policiais foram formalmente julgados. A acusação?
abuso de autoridade, discriminação racial e conduta imprópria. A defesa deles tentou argumentar. Disseram que não tiveram intenção de prejudicar ninguém e que seguiram o protocolo. Mas, naquele dia, o protocolo não os salvou. As evidências eram esmagadoras. O caso foi acompanhado de perto pelo país inteiro. E quando o juiz finalmente deu o veredito, a decisão foi clara. Os dois foram oficialmente demitidos da polícia. Foram condenados a prestar serviços comunitários e nunca mais poderiam trabalhar na área da segurança pública. Era o fim da linha para eles. O'Connor e Sanders deixaram o tribunal de cabeça baixa, cercados por jornalistas e câmeras. A vergonha era pública. E pela primeira vez, sentiram o peso do que haviam feito. Enquanto isso, Olivia seguiu firme no seu propósito. Ela foi chamada para reuniões na Casa Branca, discutindo novas políticas de segurança. Se tornou uma referência internacional. Escreveu um livro sobre justiça e desigualdade, que se tornou um best-seller. Mas, acima de tudo, ela continuou no FBI, lutando por mudanças reais. Em uma entrevista meses depois, perguntaram a ela: Diretora Carter, depois de tudo que aconteceu, se tivesse a chance de mudar o passado, faria algo diferente? Olivia sorriu de leve antes de responder. Sim, eu teria falado mais cedo. Eu teria denunciado antes. Mas agora eu sei, essa luta nunca foi apenas minha. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera. E é por isso que continuarei lutando. Porque essa história não pode se repetir. A entrevista terminou, mas a mensagem ficou. A justiça foi feita e o mundo nunca mais esqueceria o nome de Olivia Carter. A história de Olivia mostra que a verdade sempre vence, que o abuso de poder não pode ser ignorado, mas acima de tudo, que ninguém deve ser julgado pela cor da pele. Agora eu te pergunto: o que você faria se estivesse no lugar dela? Comente abaixo sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa.